Olá, caros amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Daniel. Estamos agora no capítulo 6. É um assunto bastante interessante. E muito obrigado por você estar conosco, né? Assistindo esse conteúdo, aprimorando sua visão sobre as escrituras. Se você gostar desse conteúdo, compartilhe, curta, né? Se inscreva nessa rede para você sempre estar recebendo as notificações. O capítulo 6 de Daniel nos fala sobre Daniel entra no novo reinado e ele continua na administração. Interessante, muda-se pessoas, mudam-se reis e ele permanece no reinado como alguém importante e fundamental para que o reinado continuasse. O rei foi tirado, mas a administração ele não está tirando, né? Interessante que quando o Belsazar cai, já entra dois reis ali, né? O Medo-Persa, dominado por rei Dario e o rei Ciro. Nesse contexto aqui aparece próximo de Daniel, o rei Dario, né? Ele está administrando o reino e ele coloca aquele rapaz ali, aquele jovem senhor, para gerenciar, né? Deu para ele as 127 províncias, né? Na verdade, ele não pôde ficar administrando sozinho por causa do ciúme dos demais, né? Mas colocou três para administrar 127 províncias, na qual ele colocou entre o principal presidente desses três líderes, né? Desses sátrapas principais. Muitos começaram a procurar defeitos na sua administração, né? Pessoas não gostavam porque ele era judeu, né? É um negócio estranho, alguém de outra nação, vindo como escravo, agora está na liderança, isso é meio estranho, né? Mas fizeram de tudo, mas não encontraram culpa, né? Diz aqui no verso 4, nem culpa alguma porque ele era fiel, não se achava nele erro nem culpa. Então ele era um homem muito, como eu e você, às vezes defeituoso, mas que faz um bom trabalho, de repente desempenha suas tarefas, executa com todo o esmero, né? Então não acharam uma forma, então criaram situações, leis para que pudessem pegá-lo ele, né? Viram que ele era um homem muito religioso, orava 3 vezes ao dia, era previsível porque ele era um homem de oração, abria suas janelas, portas, né? Orava para que Deus, né, respondesse suas orações e perceberam, vamos criar uma lei para que as pessoas não pudessem invocar determinado prazo, né? Então Daniel teria que ficar uns 30 dias, né? Aqui diz o prazo em que as pessoas não pudessem orar ao outro Deus, né? Por um determinado prazo. Senão, deveria ser jogado na cova dos leões. Será que Daniel ficaria 30 dias sem orar? 60 dias, 90 dias sem orar? Era um desafio talvez simples para ele. Não precisava nem abrir a janela, né? Mas era um costume, né? Era uma questão de fidelidade que ele mesmo sabendo essa lei, viu que eram coisas humanas, né? Continuou orando. Pronto, pegaram ele e insistiram para que o Daniel, o rei, né, Dario, exaltando, né, o seu poder. Olha, você é um rei poderoso, né? Parabéns. Nós gostaríamos que tu fosse exaltado igual a um Deus, mas como? Não há tanta necessidade. Mas insistiram, ele assinou um decreto. Só que ele não assinou e não leu, né, o conteúdo em si e não lembrou que Daniel, né, lembrou que Daniel adorava o seu Deus, né, e não lembrou. E essa lei poderia afetar ele, né, sem necessidade disso aí. E ele percebendo que o Daniel foi afetado por isso, tentou salvá-lo, mas as pessoas falaram, a lei medo-persa não volta. Então cumpre a lei, senão tu vai ser prejudicado como rei. Você pensou? Ele dominou o reino da Babilônia e agora não poderia administrar o seu reino? Algo meio estranho. Então ele acompanhou ali, a ser colocado ele na cova, e ele conversou com o preso, né? Com o réu. Daniel, ele disse, olha, se o Senhor realmente vai te libertar, ele vai te libertar. E o rei, né? E o Daniel disse que ele era inocente, mesmo assim ele continuou, foi colocado. Dizem a narrativa que o rei não conseguiu nem dormir, né? Não conseguiu nem comer. E ele falou o seguinte para Daniel, teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Então nesse momento foi jogado para a cova dos leões, né? E quando foi a noite toda, e ele com certeza não conseguiu dormir, chegou na porta de manhã cedo, né? Provavelmente já teria sido devorado há um tempo, né? Eu acho que o leão com fome ele não demora nem 10 minutos, nem precisava esperar a noite toda, né? E o rei, né? Com suas palavras, né?
Disse Daniel, servo do Deus vivo. Alguém que fala o Deus vivo, né? Se ele é vivo de fato, e aí, qual é a tua resposta, né? E Daniel disse, o rei vive eternamente. Mesmo em situações sendo injustiçado, ele continua exaltando o seu rei, né? Respeitando a liderança. O rei vive eternamente. O meu Deus, o seu anjo, e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque não achava foi achada em minha inocência diante dele também, ti, ó rei, não cometi delito algum. Então ele mais uma vez afirmou que ele foi justo, né? Não cometeu nada, nenhum erro. Então naquele momento pediu para que tirassem Daniel de lá, ajudassem a tirar, né? Porque tinha leões lá dentro, não sei se os leões estavam agitados, estavam mansos, mas ajudaram ele a tirar de lá. E aquelas pessoas, os sátrapas, que eram líderes poderosos, né, que criaram leis, foram jogados. A única maneira era jogar eles na cova dos leões, né? Tá certo? Se Daniel tivesse sido devorado, ele não teria acontecido nada. Mas como foi provado a inocência, os leões, todo mundo verificou que ele não tinha cometido erro nenhum, então ele foi devorado. Eu perguntaria para vocês, será que o Dario não leu os registros anteriores do rei? Eu quero entender que sim, né? Isso é interessante. E ele escreveu uma carta falando sobre isso e diz que ele prosperou até o reinado do rei Ciro Persa, né? Nos dois reinos ele continuou. Não sei se o reinado foi o mesmo, né? Foram intercalados, mas que parece que ele reinou sobre dois impérios, medos e persas. Assim como Daniel, possamos ser fiéis a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação que ache, né? Mesmo que a gente morra, que ache inocência na nossa boca, no nosso coração, né? E possamos, talvez não ser salvo da cova dos leões, mas ser salvo desse mundo e uma glória eterna nos guarda. Muito obrigado e o Senhor continue com você e comigo nesse momento. Um forte abraço e até a próxima.